Eu posso ouvir um glória a Deus? Eu posso ouvir um aleluia? Louvado seja, adorado seja, engrandecido seja o nome do Senhor Jesus. A Ele toda a honra, a Ele toda a glória, a Ele todo o louvor, a Ele toda a adoração, toda exaltação, ações de graças. Bendizemos, exaltamos, reverenciamos o Teu nome. A Ele a glória, a Ele o louvor, a Ele tributamos toda adoração, toda honra, toda glória, todo o louvor. Seja engrandecido, seja adorado, seja exaltado, ó Santo, 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 Kadosh Adonai, Arabashere Behaz, Rio de Mihore Kamas, adorado, exaltado, Erebahai, Koush, Akalai, Sheira Bahaz, engrandecido seja o teu nome, adorado seja o teu nome, aleluia, aleluia, aleluia. Querido, expresse a tua gratidão, expresse palavras de adoração, o engrandeça, o exalte, o adore, não tenha pressa, diz o Senhor, não tenha pressa, diz o Senhor, apenas o adore, o exalte, apenas prepare a terra do teu coração para a semente, para algo que o Senhor quer plantar, quer fazer, quer de fato mudar na tua vida, na tua casa. Abra a tua boca e o adore, o engrandeça, faça menção da sua expectativa, aleluia. Aleluia, 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 bendito seja o nome do Senhor, aleluia. Toma o seu lugar aí, meu querido, em nome de Jesus, aleluia, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor, louvado seja o nome do Senhor. Eu creio que a minha expectativa é maior do que a sua. Mas eu quero que você receba Ele. Então não se dispersa, amados. Fique esperto aí, fique atento. Fique atento. Você pode sair daqui mais uma vez, apenas com informações. Ou você pode sair daqui de uma forma que a tua resposta seja de fato atendida, o teu clamor seja de fato respondido, o Senhor possa tocar a tua estrutura, mudar a tua sorte, reverter o teu cativeiro, o Senhor possa abrir essa porta que há 20 anos está fechada, o Senhor possa de fato fazer algo que naturalmente você não estava esperando que Ele pudesse fazer de uma forma tão singular, tão assim, sabe, tão poderosa. Eu não sei se eu estou na plateia certa, mas eu tenho uma expectativa que você receba o que o Senhor tem para você nessa noite. E eu não estou nem aí com o tempo, tá? O tempo. Mas eu quero entregar algo da parte do Senhor. E eu quero que você fique atento aí o que o Senhor quer falar comigo e quer falar com você. Amém? Estamos combinados assim? Estou vendo ali, né? Os amados ali. São José do Rio Preto agora, né? Tem mais alguém aqui que está aqui hoje, porventura pela primeira vez, nos visitando aqui desse lado aqui? Pode dar um sinal? Tem alguém aqui desse lado? Desse lado aqui? Amém? Deus abençoe os que estão nos acompanhando nas redes sociais. Que o Senhor fale ao meu e ao seu coração. Abra sua Bíblia, por gentileza, Evangelho segundo João. Revista e atualizada, por gentileza. Fique atento, querido, fique atento. Bendito seja o Senhor. Evangelho segundo João, capítulo 1, versículo 35 a seguir, por gentileza.
Quero extrair aqui apenas um pequeno alicerce aqui de algo que talvez possa fazer diferença na sua vida, eu creio sim. No dia seguinte estava João outra vez na companhia de 2 dos seus discípulos, e vendo Jesus passar, disse: Eis o Cordeiro de Deus. Os 2 discípulos, ouvindo-o dizer isto, seguiram Jesus. E Jesus, voltando-se e vendo que o seguiam, disse-lhes: Que buscais? Disseram-lhe: Rabi, que quer dizer mestre, onde assistes, onde moras, onde habitas? Respondeu-lhes: Vinde e vede. Foram, pois, e viram onde Jesus estava morando, e ficaram com ele aquele dia, sendo mais ou menos a hora 10ª. Era André, o irmão de Simão Pedro, um dos 2 que tinham ouvido o testemunho de João e seguido Jesus. Ele achou primeiro o seu próprio irmão Simão, a quem disse: Achamos o Messias, que quer dizer Cristo. E o levou a Jesus. Olhando Jesus para ele, disse: Tu és Simão, o filho de João, tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. No dia imediato resolveu Jesus partir para a Galiléia e encontrou a Filipe, a quem disse: Segue-me. Ora, Filipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. Filipe encontrou a Natanael, a quem disse-lhe: Achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei e a quem se referiram os profetas, Jesus, o Nazareno, filho de José. Perguntou-lhe Natanael: De Nazaré pode sair alguma coisa boa? De Nazaré pode sair alguma coisa boa? Respondeu-lhe Filipe: Vem e vê. Jesus viu Natanael aproximar-se e disse a seu respeito: Eis um verdadeiro israelita em quem não há dolo. Perguntou-lhe Natanael: De onde me conheces? Respondeu-lhe Jesus: Antes de Filipe te chamar, eu te vi, quando estavas debaixo da figueira. Então exclamou Natanael: Mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Ao que Jesus lhe respondeu: Porque te disse que te vi debaixo da figueira, crês? Deixa lá, por favor. Porque te disse que te vi debaixo da figueira, crês? Pois maiores coisas do que estas verás. Eu queria que você repetisse comigo isso, se você pode. Diga assim comigo: pois maiores coisas do que estas verás. Mais 2 vezes para você gravar isso. Diga assim: pois maiores coisas do que estas verás. Pela última vez, se você puder colocar um pouco mais de entusiasmo aí, de ênfase na sua voz, diz assim: pois maiores coisas do que estas verás. Deixa eu passar algo para você. Isso fala de o início da fé de alguns que foram achados por Jesus, outros foram achados por outros que havia outrora sido achados por Jesus e comunicaram: achamos o Mestre, temos achado aquele de quem Moisés e os profetas escreveram, Jesus, o Messias. E há uma certa indagação aqui por parte de Natanael. Há o convite de Filipe, que Filipe disse: achamos. Eu tive uma experiência com ele, nós estivemos com ele. E ele é aquele de quem Moisés, de quem os profetas falaram. Mas havia uma certa questão, talvez ali com Natanael, na qual ele disse: mas pode vir alguma coisa boa. Eu não vou entrar nesse mérito sobre essa questão de Nazaré, não é essa a minha ênfase na mensagem.
Mas havia uma certa questão, um certo questionamento. Mas até então, Natanael não viu Jesus. Natanael ouviu acerca dele. E você pode essa noite ouvir mais uma vez acerca dele, ou ver ele. Você pode vir 20 vezes aqui e ouvir acerca dele, mas eu quero te levar a ver ele. Você pode vir aqui na quarta-feira e ouvir acerca dele. Você pode vir aqui da escola dominical e ouvir acerca dele. Você pode vir aqui inúmeros e inúmeros cultos e ouvir acerca dele. Mas o propósito realmente que eu quero enfatizar, eu quero realmente ser enfático e repetitivo, se assim necessário for. Mas o propósito dele não é que você apenas ouça acerca dele, mas que você veja ele. Mas com questionamento ou sem questionamento, Natanael, ele teve um posicionamento de ir. Ele ouviu, e após ouvir, ele então teve uma atitude de ir. Ele teve uma atitude de agir, de buscar. E quando ele estava dando um passo, ele estava indo até Jesus. Jesus então, já começa então a falar com ele. Isso foi o começo da sua caminhada. Alguém também que achou Jesus antes de você, falou para você e para mim acerca dele. Isso era informativo. Isso era informativo. Mas para o informativo passar a ser demonstrativo, eu não posso apenas ficar com a informação. Eu tenho que ter uma experiência real com ele. Eu tenho que me mover a buscar ver ele, ter intimidade com ele, ter relacionamento com ele. E Natanael, então, ele vai. Só que, uma coisa aqui, querido, escuta isso da parte do Espírito. Muitas vezes a gente, talvez você não, como diz o pastor Marcos, talvez só os pastores, mas talvez, será que Jesus não me vê? Será que ele não está vendo? Não, querido, antes de você vir a ele, ele já te via. E ele estava preparando alguém, talvez como Filipe, para falar, assim como Filipe foi um instrumento para falar com Natanael. Não sei quem Deus usou para falar com você, mas antes de um Filipe se levantar para falar, ele já te via. E ele tinha uma expectativa, não sei o que é o teu estar debaixo da figueira. Mas antes, sabe, Jesus viu ele debaixo da figueira e falou, antes que Filipe te chamou, eu já te vi debaixo da figueira. Quando ele recebe essa informação, ele então tem, sabe ali, olha, tu és o Cristo, tu és. Ou seja, ele, diga assim comigo, ele acreditou, ele creu. E pelo fato dele se mover pela palavra, agora ele chega realmente e ele tem um encontro, ele está diante de Jesus. E Jesus então fala, eu te conheço antes do convite. Antes de alguém te convidar, eu já estava te esperando. Eu já tinha uma expectativa a teu respeito. Faz tempo que eu estou batendo a tua porta. Faz tempo que eu estou batendo a tua porta. Talvez você até aqui não abriu. Então eu usei uma situação, eu usei outra, e agora por fim eu usei Filipe. Mas você veio. Mas você veio. Você está aqui nessa noite. Mas acontece, querido, que ele se moveu pela palavra, diga assim comigo, e ele viu Jesus. Mas agora Jesus fala para ele algo aqui, que eu quero que você atente a isso. Ele fala assim, porque você creu, e você viu o que viu até aqui, você vai ver coisas maiores. Eu tenho coisas maiores para te mostrar. Você não viu tudo. Eu tenho muito mais coisas para te mostrar. Isso foi o começo do meu e teu relacionamento com ele, querido. Mas deixa eu falar um negócio para você. Ele está dizendo para mim e para você nessa noite. Crês? Crês? Pois coisas maiores do que estas verás. Só que para eu ver coisas maiores, irmãos, em dado momento da história, eu vou passar por cenários, por situações, por circunstâncias, por adversidades. Quando a palavra fala muitas são as aflições do justo, não está falando muitas são as aflições do ímpio. Está falando muitas são as aflições
do justo. Mas não termina aqui. Fala assim, o bom é que não termina aqui. Porque a palavra garante, mas o Senhor de todas os livra. Só que nesse momento em que você vê o Senhor se mover no sentido de te livrar de uma aflição, você vê Jesus. Você vê a intervenção dele, você vê o agir dele, você vê o manifestar dele, você vê que a fornalha de fogo não é suficiente para te calar, você vê que os leões não vão te paralisar, mas aqui é o início de uma trajetória, de um chamado, assim como muitos aqui foram chamados, muitos aqui chegaram até ele, e ele está falando assim para mim e para você desde o início da sua conversão e na minha. A minha expectativa é te mostrar coisas maiores. Eu vou repetir isso. A minha expectativa é te mostrar coisas maiores. Mas, querido, Natanael viu Jesus porque ele creu, ele acreditou. E ele não só acreditou num convite, ele não só acreditou no que Filipe disse, ele se moveu pela palavra, e ele chegou, e ele teve uma experiência com Jesus, e quando ele creu, ele se manifestou, ele teve ali, sabe, ele teve um particular com o Messias, ele falou com ele se relacionou com ele, e a partir daquele momento, ele está falando, mas você creu? Pois eu quero te mostrar coisas maiores. Agora, como que você vai ver coisas maiores? A gente corre o risco, querido, de ouvir acerca de coisas maiores, mas não viver elas. Eu vou repetir essa parte. Você corre, assim como eu corro, o risco de ouvir acerca de coisas maiores, ouvir o que Deus quer fazer, mas você nunca desfrutar disso. E você esperar, o Senhor me prometeu que eu vou ver coisas maiores. Só que Ele vai preparar cenários, onde você vai ter a oportunidade de fazer aquilo que você nunca fez. Você vai se mover de uma forma que você nunca se moveu. Eu vou voltar a repetir, eu quero ser enfático, repetitivo se for necessário. A partir do momento que o Senhor te achou, Ele começou a fazer uma obra em você, segundo a palavra de Deus em Filipenses 1:6, diz a palavra que aquele que começou a boa obra em nós é fiel para completá-la. Então você começou a ver coisas, você começou a desfrutar de experiências rasas, experiências a nível, né? Não vou entrar aqui em nível de tornozelo, você sabe o que eu estou falando. Mas na realidade ele está falando assim, eu comecei uma obra na tua vida, eu quero completar, mas eu quero fazer com que você veja a cada dia coisas maiores do que você tem visto. Você experimente mais, você experimente além, você faça realmente valer a pena essa questão de você ter me conhecido, saber quem eu sou na sua vida, o que eu posso fazer na tua casa, na tua história, o que eu posso reverter de cenários na tua vida. Eu posso escrever uma nova história, eu posso reverter cativeiro, eu posso abrir porta que ninguém abre, eu posso curar o que a medicina não cura, mas eu posso apenas ouvir acerca disso, ou eu posso ver isso. Fala para a pessoa que está lá, você quer ouvir ou ver? Me ajuda aí, fala, você quer só ouvir, ou você quer ver? Porque Natanael poderia só ouvir e continuar questionando, mas eu vejo falar que acontece isso ali, eu vejo falar que aconteceu isso na vida daquele irmão, eu vejo falar que aquele irmão recebeu, mas eu não recebo nada. Esse culto é para você. Meu Deus, tirar uma foto agora. Quero te dar 2 textos, para mim ainda prefaciar algo que eu preciso falar com você da parte do Espírito Santo. Josué capítulo 1, versículo 5. Depois Gênesis 28:15. Vamos primeiro no Josué. Ou quem quer ir primeiro no Gênesis? Quem não quer nada? Josué capítulo 1, versículo 5. Olha, querido, presta atenção nisso. A obra agora é com você. A obra agora é comigo. A obra outrora
Foi com Natanael, foi com Filipe, foi com Pedro, foi com João. Mas um dia saiu Moisés e o Josué, ele ouviu muitas coisas acerca do que Deus fez através de Moisés. Você ouviu muitas coisas acerca de Elias? Você ouviu algumas coisas que Deus fez de vários homens e mulheres da Bíblia? Você ouviu? Só que assim, agora é a sua vez. Diga assim, agora é a sua vez. Aqui saindo da vez de Moisés, agora chegou a vez de Josué. E olha o que Deus fala com Josué quando ele estava começando a obra na vida de Josué. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim que serei contigo. Você pode entender isso e colocar a mão assim, falar assim como Deus foi com Moisés, assim como Ele está sendo com Josué, Ele é comigo. Você consegue entender essa verdade? Não. Só se você consegue de verdade. Fala assim como Ele foi com Moisés, no tempo de Moisés, passou o tempo de Moisés, Ele foi com Josué, passou o tempo de Josué, tantos outros vieram, mas agora é comigo. Não sei se esse lado aqui está com uma expectativa melhor, mas fala assim, agora é comigo. O que é com você? É o que ele está dizendo aí. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida, como fui com Moisés, assim serei contigo. Diga comigo, não te deixarei e nem te desampararei. Diga assim comigo, Ele não me desamparará e nem me deixará. De novo, falei, não me deixará e não me desamparará. Só que Josué tinha uma obra a ser feita, tinha um chamado. Josué tinha uma missão. Josué estava recebendo ali, sabe? Você vai dar continuidade àquilo que eu fiz com meu servo Moisés. Agora você é a bola da vez. Eu vou te usar. Só que vai levantar oposição contra você, vão levantar inimizade, vão levantar desafios, vão levantar tantas lutas, tantas adversidades, tantos povos, nações vão se opor, mas ninguém te poderá resistir. Todos os dias da tua vida. Não, você não está recebendo. Essa é a tua vez, amado. Não importa qual é o nome da tua luta, se é Eveu, Gigarzeu, não vou falar corintianeus, fica tranquilo. Se é Eveu, Gigarzeus, porque está tão judiado, você fica pegando mais no pé. Mas, querido, não importa qual é os Zeus que vão levantar. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida, como fui com Moisés, assim serei contigo, não te deixarei e não te desampararei. Ah, pastor, isso aí foi lá com Josué. Então vai, Gênesis 28, 15. Ei, já não é agora com Josué. Agora é Jacó. Mas você pode ler, agora é comigo. Não, você não está entendendo. O negócio agora é comigo. Foi com Moisés, foi com Josué, agora está sendo com Jacó. Mas o negócio hoje é comigo. Mas é o que ele está dizendo ali. Eis que eu estou contigo. Pastor, por que eu estou passando por tudo isso? Você vai entender. Eu vou deixar clarinha, sabe? Arrozinho com feijão e ovinho frito. Não tem nem bife. Bem simplão o negócio. Quem gosta de arroz com feijão e bife? É o culto de hoje. Não vou pôr feijoada, não vai ter, não. Vai ser, sim, sabe? Mastigadinho, bonitinho. Você vai entender claramente o que Deus espera. Sabe o que Deus está falando para mim aqui? Que Ele quer fazer você ver coisas maiores do que você viu até aqui. Só entende isso. Ele está dizendo assim, ele já disse lá atrás para Josué, assim como ele foi com Moisés, ele foi com Josué, agora ele está falando com Jacó. Eis que eu estou contigo e te guardarei por onde quer que fores, e te farei tornar a esta terra, porque não te desampararei. Porque não te desampararei, até cumprir eu aquilo que tenho referido a você. Sabe aquilo que eu tenho te prometido? Sabe as promessas que eu tenho feito chegar até você? Eu não vou te abandonar, eu não vou te deixar até que eu possa cumprir na tua vida tudo aquilo que eu tenho falado. E para eu cumprir na tua vida tudo aquilo que eu tenho falado, você precisa ver coisas que você não viu. Mas até aqui você só ouviu. E você pode escolher continuar só ouvindo, irmão.
Não tem problema nenhum com isso. Você pode ouvir histórias, e você pode ouvir testemunhos de outro, ou você pode contar o teu testemunho. Acho que desse lado aqui está mais animado. Você quer ouvir testemunho ou contar o teu? Mas Natanael poderia só ouvir. Ele ouviu e questionou. O pior é isso. Ele ouviu e questionou. Mas poderá vir alguma coisa boa de Nazaré? Mas aí, querido, o evangelista aqui, ele então fala assim, vem e vê. Você quer experimentar? Vem. Vem. Se envolve. Se levanta. Se mistura. Vem e vê. E ele estava indo, irmão. E conforme ele estava indo, Jesus veio. Eis aqui um israelita em quem não há falsidade, em quem não há dolo, em quem não há, sabe? Mas de onde você me conhece? Ei, querido, ele te conhece. Ele me conhece, ele nos conhece. E antes de Filipe te chamar, eu já sabia quem era você. Eu já te vi debaixo da figueira. Hã? Ele já te viu, querido, ele sabe tudo que você está passando, ele sabe de onde você saiu, mas ele sabe também onde ele quer te levar. Ele sabe o que você já viu até aqui, mas ele está falando, eu quero te mostrar coisa maior que você ainda não viu. Então vamos caminhar nessa pegada. A gente vai falar sobre Zaqueu. Zaqueu também poderia apenas ouvir, mas poderia não ver. Porque ele encontrou uma limitação, uma dificuldade. Ele era pequeno, de pequena estatura. E no meio da multidão, ele ouviu que ali em Jericó, Jesus estava passando. Jesus estava passando. E Jesus pode passar, irmão, e fazer o milagre na pessoa que está do teu lado. E ele pode passar. Ou ele pode fazer na sua vida. Só que quando Jesus estava passando em Jericó ali, sabe, ele podia ir embora. O Zaqueu, ele fez algo diferente. Ele falou, eu já ouvi tantas vezes acerca dele. Mas eu nunca vi, eu nunca tive realmente uma visão acerca dele, uma revelação, sabe, uma experiência real com ele. Mas eu preciso não apenas ouvir acerca dele, eu quero ter algo diferente, eu quero ver ele, eu preciso me posicionar, eu preciso fazer. Então, querido, ele correu na frente da multidão. Se deparou com um sicômoro, com uma figueira brava. Ele então se projetou sobre essa figueira. Ele subiu. Ou seja, estava todo mundo ali, no meio da multidão. Assim como pode estar todo mundo aqui, amado, esperando acontecer, cair alguma coisa do céu. Mas você pode estar aqui desde o início do culto, dando o teu melhor, adorando de uma forma que você nunca adorou, uma expectativa que você nunca teve, criando uma atmosfera de milagre, de poder. Foi isso que Zaqueu fez. Ele correu na frente. Ele não estava ali, por que que nunca chega a minha vez? Por que que nunca dá certo comigo? Por que que sempre alguém, como o cara do tanque de Betesda, alguém recebe primeiro do que eu? Sempre antes de mim vai alguém na minha frente. Não, amado. Ele fez o que ele nunca havia feito antes. Ele correu lá na frente, ele subiu, ele se projetou, ele vai passar por aqui. E quando ele passar por aqui, de alguma forma eu vou ver ele. E quando Jesus estava passando, Jesus olhou e falou, desce depressa, que hoje me convém pousar na tua casa. Mas a multidão disse, olha, esse aí entrou agora na casa de um pecador, porque, querido, esse coletor de impostos era considerado ladrão. Não tinha um bom relacionamento. Agora olha o que acontece, irmão, quando você vê Jesus. Quem aqui quer ainda ver Jesus? Porque Zaqueu queria ver Jesus. Ele não queria ouvir. Ele já tinha ouvido, querido. Quem aqui já ouviu acerca de Jesus? Mas talvez você precisa ver Jesus em alguma área na tua vida. E Zaqueu, então, ele não ficou ali, mas eu sou pequenininho, a minha estatura, eu não consigo ver ele, porque a multidão, sabe, não permite que eu veja ele. Ah, então, eu estou procurando, mas não tem jeito para mim. Não, ele fez o que ele nunca tinha feito. Ele correu na frente, ele se projetou no sicômoro, ele está ali, a hora que desce depressa, que hoje me convém pousar na tua casa.
Agora olha, querido, o que acontece quando Jesus entra na casa dele? Jesus não falou, você precisa mudar, hein? Você é ladrão. A tua fama não é boa. Eu tenho ouvido falar a teu respeito. Jesus conhecia ou não Zaqueu? Não, vou perguntar de novo. Jesus conhecia ou não Zaqueu? Sabia quem ele era ou não? Ele sabia, irmão. Ele sabia quem era Natanael, quando Natanael estava debaixo da figueira. Antes de Filipe chamar Natanael, fala, antes de Filipe te chamar, eu te vi debaixo da figueira. Então, quantas vezes Jesus viu Zaqueu? Quantas vezes Jesus viu Zaqueu procedendo de uma forma incorreta, injusta, com relação aos tributos, com relação à coletoria, qual que era a fama ali dos cobradores de impostos? Tudo isso Jesus sabia, sabe, querido, mas Jesus não falou, você tem que mudar aqui, tem que mudar aqui, mas o fato dele ter visto Jesus, se você vê Jesus, se Jesus entra na tua casa, o Zaqueu mesmo falou, ó, se eu tenho defraudado alguém, eu quero restituir 4 vezes mais. Eu quero dar aos pobres metade dos meus bens. Eu quero, sabe, querido, quando Jesus entra, não tem lugar para roubo, não tem lugar para nada. Não precisa, você precisa fazer isso, fazer aquilo. A presença de Jesus já é suficiente para trazer mudança. Jesus não falou para ele, você tem que parar de fazer isso, parar de fazer aquilo, parar, querido. Se você vê Jesus em áreas que outrora talvez você estava sendo dominado por coisas que não agradavam ele, a presença dele é suficiente para você ter um posicionamento e falar, Jesus, a partir de agora, eu quero restituir, eu quero devolver, sabe, eu quero. Aí Jesus vira para ele, hoje entrou salvação nessa casa. É isso que é ver Jesus, irmãos. É isso que é ver Jesus, só que Zaqueu não viu Jesus sem fazer algo diferente do que outrora. Quantas vezes você acha que talvez Jesus passou por ali e Zaqueu tentou ver ele? A ponto dele falar, devido à sua pequena estatura, ele não conseguia ver. Mas naquela oportunidade, ele falou, eu vou fazer o que eu nunca fiz. Eu vou me posicionar de uma forma diferente, porque eu quero ver ele. Quando ele teve essa atitude, querido, sabe o que Jesus falou? Desce depressa. Desce depressa. Porque hoje eu vou entrar na tua casa. Hoje me convém pousar na tua casa. Hoje me convém mudar a tua sorte. Hoje me convém, sabe, fazer algo poderoso na tua vida. Por quê? Porque você me buscou de uma forma diferente. Você me buscou além do que a multidão está me buscando. Você teve uma atitude que a multidão não teve. Você fez o que eu não achei ninguém que fizesse nessa ocasião. Sabe, ele teve, querido, sabe, um posicionamento. Eu quero ver Jesus. Eu não quero apenas ouvir que ele está passando. Você está comigo? Quando você vê Jesus, quando eu vejo Jesus em áreas que outrora eu não via, eu crio mais fé. A fé, ela vem pelo ouvir. Eu preciso ouvir. Mas não adianta eu ouvir, todo culto eu ouvir, e eu não ter uma atitude de fé com aquilo que eu estou ouvindo. O Filipe falou, o Natanael ouviu e agiu. A fé sem obras é morta. Por isso que Jesus perguntou para ele, você crê? Porque eu disse, te vi debaixo da figueira, você crê? Obras maiores, coisas maiores você verá. É princípio de fé. É você ouvir, colocar em prática o que você ouviu e você vê milagre. E conforme você vai colocando mais em prática o que você está ouvindo, você vê coisas maiores. Maiores. Urso, leão, gigante. Você acha que Daniel viu mais Jesus lutando com o urso, lutando com o leão ou com o gigante? Então é um nível de fé, querido. Ele viu Jesus com o urso, viu Jesus com o leão, viu Jesus com o gigante e viu Jesus enfrentando exércitos inteiros. Você vai ver coisas maiores. Não quer dizer que não vai se levantar os ursos, não quer dizer que não vai se levantar os leões, não quer dizer que não vão se levantar os gigantes, nem os exércitos contra você. Quer dizer que você vai ouvir Jesus e você vai agir na direção que Ele está te dando e você vai ver coisas maiores. Estou só fazendo ainda um alicerce, por isso que eu falei para você que eu não estou preocupado com o tempo. Imagina você, querido, Jericó, vamos para Jericó ainda. Jesus está aí saindo de Jericó, está o cego Bartimeu.
que aconteceu com o cego Bartimeu? Ele ouviu que Jesus estava passando. Ele podia ficar com essa informação, Jesus está passando. Quem está passando? Jesus. Já passou tantas vezes. E eu continuo aqui. Quer dizer, tinha tudo, querido, pelo amor de Deus, não me interpreta mal que eu não quero estragar o culto. Mas tinha tudo para ser assim, ele passa aqui, quer dizer, diz que é Jesus, diz que o cara é filho de Deus, mas ele nunca se importou comigo. Ele sempre passou por aqui e eu continuo aqui. Do mesmo jeito. Parece que ele não me olha, não me enxerga. Parece que ele não está nem aí comigo. Ele já passou aqui em outras ocasiões. Mas ele não sei. Não sei o que acontece. Comigo não acontece. Eu já vi falar que ele faz, já vi falar que ele cura. Não, querido, ele não entrou nessa, sabe, por esse prisma, não. O que acontece? Ele ouviu falar de Jesus, Jesus está passando e ele começou a clamar: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Não aconteceu nada. E ele continua clamando: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Jesus, filho de Davi. E a multidão começou: rapaz, fica quieto, você está atrapalhando. Você está atrapalhando, você está louvando muito alto. Você está adorando de uma forma muito, você está incomodando o culto. Não, querido, abre a tua boca e adora, rasga o teu coração. Senhor, eu estou aqui. Eu não sei se amanhã eu vou estar aqui, mas hoje eu vou dar o meu melhor. Hoje eu vou rasgar meu coração, vou te louvar como eu nunca louvei, eu vou te adorar de uma forma que eu nunca adorei. E ele começou a clamar, sabe? Clamar, fica quieto. Ele clamava mais. Porque ele não queria só ouvir, irmão, ele queria ver. Chegou um momento que chama ele. Jesus poderia ou não ter ido a ele? Alô? Então, querido, você vai ver coisas maiores, mas a expectativa de Jesus é que você realmente, sabe, tenha também esse entendimento. Você quer ver coisas maiores? Você quer ver ele agir de uma forma maior? Ele espera também que você tenha, sabe? Eu vejo pessoas aqui se levantar aqui: pastor, eu estou fazendo uma campanha de madrugada, eu estou fazendo isso, e as pessoas começam a contar os testemunhos, irmão. As pessoas começam a falar: aconteceu isso, aconteceu aquilo, Deus me mostrou isso, Deus me falou aquilo, vamos criar esse curso daquilo, vamos fazer aquilo ali. Por quê? Madrugada, oração de madrugada, consagração, busca, sabe? E aí começa a acontecer coisas que eles começam a ver ou que eles não estavam vendo. E está aqui o Bartimeu, clama, manda chamar ele. Ele deu um salto, se colocou de pé, deixou ali. Não vou entrar para que servia a capa, que o Império Romano dava uma capa. Tem toda uma explicação sobre isso, não vou entrar nessa celeuma, não é isso. Mas, querido, ele deixou: olha, eu não vou precisar mais da capa agora, porque agora eu vou ter com ele. Agora eu vou, sabe? Ali está alguém muito maior do que a capa, muito maior, não quero esmola. Eu vou, sabe? Ele me chama, eu tenho uma oportunidade. Sabe, eu clamei, mas agora eu vou me colocar diante dele. E quando ele estava ali, Jesus falou: o que você quer? O que queres que eu te faça? Eu quero ver, porque eu já ouvi tanto. Você quer ver ou você quer continuar só ouvindo? Você quer ver? Jesus falou para ele: então veja. E ele então se posicionou e começou a seguir Jesus pelo caminho. Tem um caminho para você, irmão. Tem um caminho para mim. E nesse caminho, querido, Deus vai te mostrando, se revelando a você, a mim. E você vai tendo experiências maiores, Ele vai te mostrando coisas maiores. Mas diga assim comigo: ele começou a ver e seguia Jesus pelo caminho. Lá atrás foi apresentado um caminho a você. Lá atrás foi apresentado um caminho a mim. E nesse caminho ele garantiu: eu estou contigo todos os dias. Eu não te deixarei, não te desampararei. Você está comigo nisso? Até que eu cumpra na tua vida tudo aquilo que eu tenho te prometido. Então nesse caminho, querido, tem cumprimento de profecias. Nesse caminho, Ele não te desampara e nem te deixa. Agora eu vou te mostrar onde que está o problema. Pastor, onde que está o problema então?
Só se mais de 50% perguntar, pastor, onde que está o problema então? Agora eu vou contar. O problema, querido, que as pressões vêm, as lutas vêm, as adversidades vêm. E muitas vezes lá no começo, você começou a ouvir, a agir de acordo com a palavra e começou a ver. Mas vem uma luta, vem uma adversidade. Sai o urso, vem o leão, sai o leão, vem o gigante, sai o gigante, vem o exército inteiro. Chega um momento que assim como ele quer te mostrar coisas maiores, o inimigo quer fazer você enxergar outras coisas. Quem está comigo? 1 Reis, capítulo 19. Deixa eu te colocar dentro do cenário. Olha isso, irmão. Elias, o tisbita, dos moradores de Gileade, ele se levanta, ele se posiciona, ele confronta o sistema, ele chega até Acabe e ele diz assim: vive o Senhor, diante de cuja face eu estou. Eu estou diante da face dele, eu estou diante dele, eu vejo ele, ele me vê. Eu sei quem ele é, ele sabe quem eu sou, e por eu ter esse relacionamento com ele, não vai chover. Dá para você? E não choveu. Aí ele vai para um Carmelo e se depara com 850 profetas, falsos profetas. E ele chega diante do Senhor e ele se manifesta ali e fala: Senhor, mostra para eles que eu sou teu servo, que eu estou junto com o Senhor está comigo, eu estou com o Senhor, eu estou para fazer a tua vontade aqui. Esse povo está pensando que é Baal que dá a chuva, e eu não, eu creio que a chuva vem do Senhor. Esses falsos profetas não creem no Senhor, mas eu creio no Senhor, então mostra quem é falso e quem é verdadeiro. Ele teve essa experiência, Nilson, e ele estava ali, e ele passando por tudo isso, ele estava vendo coisas grandes ou não? Então ele viu coisas poderosas no início, que ele falou, a palavra do Senhor veio para ele depois que ele profetizou que não ia chover, a palavra não veio antes. Mas por ele estar face a face com o Senhor, ele sabia qual era a vontade do Senhor, e a vontade do Senhor não era que Baal estivesse recebendo glória, por ser aquele que dava a chuva, era o Deus que abençoava a agricultura, não. Ele falou: se é Baal que faz chover, eu sei que não é, então segundo a minha palavra não vai chover. E Deus, querido, Deus respaldou a palavra do profeta. E não choveu, e Deus cuidou dele no Querite, cuidou dele através da viúva. Agora ele enfrenta um desafio no Monte Carmelo, 850 profetas. Quem venceu? O Elias. Mas querido, muitas são as aflições do justo, mas o Senhor nos livra de todas. Mas ele foi passando por lutas, e ele recebeu uma ameaça. Eu quero chegar aqui agora. Deus ia dar vitória para ele contra Jezabel ou não? Mesma coisa, irmão. Eu não te deixarei, não te desampararei. Ninguém poderá te resistir todos os dias da tua vida, assim como eu fui com Moisés, assim eu serei contigo. Só que não foi, querido, a questão assim, diga assim comigo: Deus não me deixa, Deus não me desampara, mas eu deixo Deus. É o que aconteceu aqui. Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito e como matara todos os profetas à espada. Só que coisa poderosa, irmão. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias dizer-lhe: faça-me os deuses como lhes aprouver, se amanhã a estas horas não fizer eu a tua vida como fizeste a cada um deles. Temendo, pois, Elias levantou-se e para salvar a sua vida se foi e chegou a Berseba, que pertence a Judá. Diga assim comigo: e ali deixou o seu moço. Primeira coisa, querido, quando você está numa pressão, que você nunca deve fazer, escuta isso da parte do Espírito Santo, é se isolar. Você está passando por uma luta, é aí que você tem que estar congregado, é aí que você tem que estar junto com o corpo, é aí que você tem que estar dividindo o teu fardo.
Me ajuda em oração, que eu estou passando por uma luta, mas eu sei que Ele já me deu vitória. Eu sei que eu posso, sabe? Eu sei que a gente vai nos unir aqui. E o Senhor, assim como fez até aqui, assim como derrubou os 850 profetas, assim como o Senhor realmente mostrou que é Ele que dá a chuva. Ele pode dar a chuva assim como Ele pode fazer que não chova. É Ele, sabe? Ele poderia, querido, se posicionar aqui. Mas aqui Ele ficou com medo. E a primeira coisa, Ele se isolou. Deixou o seu moço. Olha lá. Temendo, pois, levantou-se para salvar sua vida, se foi, chegou a Berseba, que pertence a Judá, e ali deixou seu moço, isolamento. E ele mesmo, porém, se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte, e disse: basta, toma agora, ó Senhor, a minha vida, a minha alma, pois eu não sou melhor dos que os meus pais. Quem deixou quem? Deus deixou Elias? Então Deus nunca vai te deixar. Não te desampararei. Não te deixarei. Estou convosco todos os dias. Só que tem momentos, querido, que a minha atitude não pode ser sair do caminho. Ele buscou um caminho que não era o caminho que Deus tinha para ele. Quem está me entendendo? E muitas vezes as pressões, muitas vezes as lutas, faz você tomar atitude sem consultar o Senhor. Ele fala: por que eu não vejo Deus agir? Porque Deus não mandou você fazer. Quem está comigo? Versículo 15, para me ganhar tempo. Disse-lhe o Senhor: vai, volta ao teu caminho. Sabe, querido, o teu caminho é um caminho de vitória. O teu caminho é um caminho que Ele te pega pelas mãos e te conduz em triunfo. O teu caminho, querido, é respaldado por alguém que disse: eu não te deixarei e eu não te desampararei até que eu cumpra na tua vida tudo aquilo que eu tenho te prometido. Só que para Ele cumprir o que Ele tem que prometeu na tua vida, irmão, muitas vezes diante dos desafios, você não vai saber o que fazer. E é nessa hora que você precisa ouvir a palavra. Vou te dar um exemplo. Você ouviu aqui pela manhã a viúva de Sarepta. Se ela não se move pela palavra, o que acontecia com ela e com os filhos? Morreria ou não? Mas o profeta chegou ali e disse: faz primeiro para mim. Ela poderia dizer: como que eu vou fazer primeiro para você, que se eu só tenho esse pouquinho para mim e para o meu filho, e se a gente acabar de comer esse bolo aqui, esse pequeno bolo que você está me pedindo, a gente vai morrer. Ele falou: não, porque assim te diz o Senhor: a farinha não acabará, o azeite não, até que o Senhor mande chuva na terra. Ela tinha que se mover pela palavra, irmão. Esse era o caminho. Agora, ela poderia se mover como Elias, pelo medo, e não fazer. E aí poderia não sair da situação e falar assim: Senhor, por que está acontecendo isso? Porque você não me ouve, você deixou o meu caminho. Quem está me entendendo? Eu disse que eu não tinha pressa, justamente por isso. Porque talvez você sofreu uma decepção, querido. Talvez você, assim como Pedro. Pedro tinha uma expectativa, irmãos. Todo mundo pode te deixar, mas eu não. Ainda que eles todos te abandonem, eu não te abandonarei. Pedro estava assim, cheio de expectativa, irmão. Mas ele começou a passar por umas lutas e Pedro negou Jesus. E o que Jesus fez? Manda chamar ele de volta. Ou seja, Pedro, volta para o caminho. Mas não é de acordo com o que você pensa que é, Pedro. É de acordo com aquilo que eu falo a teu respeito, aquilo que eu te mostro. Sabe, Satanás pediu para te andar 3 vezes, e Jesus estava alertando Pedro para algo que ele tinha que enfrentar. Mas eu já roguei por ti para que a tua fé, Lucas 22, 31, mas eu já roguei por ti para que a tua fé não desfaleça. O que ele fez? Ele ouviu? Que isso, Senhor? Imagina, eu estou preparado, estou pronto. Então, querido, Ele está contigo todos os dias até a consumação dos séculos. Mas é aquele, amado, que está contigo, diz a palavra do Senhor, que diz assim, sabe? Instruir-te-ei e guiar-te-ei pelo caminho que deves seguir, e sobre as minhas vistas te darei conselhos. Não seja como, essa parte eu não vou falar, não seja como a mula que precisa de cabresto, senão não obedece. Então, querido, o que Deus tem para você é que você veja e experimente coisas maiores, maiores, maiores e maiores do que você experimentou até aqui. Quem está comigo?
Eu não posso ir embora dessa forma. Simplesmente, você ouviu mais uma vez. Tem pessoas aqui, querido, que já ouviu várias vezes o que Deus está requerendo de você. E talvez não é fácil mesmo. Mas você quer experimentar mais de Deus? Ele está pronto para fazer, irmãos. Ele está pronto. Ele precisa de uma atitude como a de Zaqueu, uma atitude como, sabe, de Bartimeu. Fazer alguma coisa que realmente talvez você, assim como Elias, você desanimou. Você, sabe, está fazendo de uma outra forma. Você está buscando os teus desertos. Está passando por desertos e desertos intermináveis. E muitas vezes está dizendo, será que Deus não está me vendo? Ele me coloca aqui nessa noite para dizer, claro que eu estou te vendo. Só que eu preciso realmente que você volte a me ouvir. Eu preciso novamente que você volte a me ouvir, que você comece a se mover novamente pela minha palavra, diz o Senhor. Queria que você colocasse de pé aí. Se o Jean puder vir aqui, quero ser bem objetivo. Tem pessoas, querido, que passaram por decepções ministeriais. Tem pessoas que de alguma forma, sabe, passaram por decepções, por situações, e muitas vezes você se isolou. Você mesmo buscou se isolar, buscou, sabe, não se envolver. Você buscou realmente os teus próprios desertos. Olha, eu tenho medo de me frustrar novamente. Eu tenho medo de mais uma vez me machucar. Mas o Senhor está aqui, querido, nessa noite. E Ele está dizendo, eu quero te mostrar o que você ainda nunca viu. Quero te mostrar coisas maiores do que você já viu. Mas eu preciso de um posicionamento seu. Eu preciso que realmente você volte a me buscar como você me buscava. Você volte a me adorar como você me adorava. Você volte a fazer aquilo que lá atrás você fazia, que na medida do tempo as pressões foram tantas que você deixou de fazer. Se você está aqui, querido, não estou preocupado com o relógio. Mas eu queria que rapidamente você saísse e viesse aqui à frente. A gente quer orar por você. E a partir dessa oração, você vai se posicionar de uma forma diferente, diz o Senhor. Você vai se mover, você vai subir no teu sicômoro. Você vai clamar como Bartimeu clamou. Mas Deus está dizendo, eu não te deixo, eu não te desamparo. Eu quero cumprir na tua vida tudo aquilo que eu tenho te prometido. Eu nunca te deixarei, nunca te abandonarei. Nós deixamos o Senhor, mas o Senhor nunca nos deixa. Eu estou convosco todos os dias. Estou convosco todos os dias. Todos os dias. Até a consumação dos séculos. Não deu certo? Vai dar certo, irmão. O propósito dele é que dê certo. Pastor, eu ainda não consegui. Quem sabe é esse passo que você precisa dar, porque o Senhor quer que você consiga. Ei, querido, quando você consegue, Ele se alegra. Quando você consegue, Ele se alegra. Quando você vê o que você não está vendo, Ele é glorificado. Mas não recue, não desista, diz o Senhor. Volta lá no 1 Reis 19. Eu preciso frisar isso. Eu não posso voltar com isso para casa. Versículo 2. Versículo 3. A palavra vai dizer que quando ele recebeu a ameaça, aleluia, bendito seja o Senhor. Fique em espírito de adoração. Não disperse nesse momento em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Versículo 3, muda a tradução aí por gentileza. A minha tradução revista atualizada diz assim: o que vendo ele se levantou. Versículo 3, olha lá, isso. Presta atenção nisso, irmãos. Presta atenção nisso, toda auditório. Elias estava vendo, querido, a chuva não ter poder nenhum de cair sobre a terra por uma palavra que ele liberou como um decreto, segundo a minha palavra. Sabe o que é isso?
Vive o Senhor diante de cuja presença estou, diante de cuja face eu estou. Ele cria, querido, que ele estava tão diante da face do Senhor que a palavra dele tinha poder. Então ele viu Deus fechar os céus, cerrar os céus. Ele viu Deus responder com fogo. O Deus verdadeiro vai responder com fogo diante deste Monte Carmelo. E Deus respondeu com fogo. Ele viu o fogo, ele viu Deus responder com fogo. Ele viu Deus cerrar o céu. Agora, uma ameaça fez com que está dizendo assim: o que vendo ele se levantou e para escapar com vida se foi e veio a Berseba, que é de Judá, e deixou ali o seu moço. E ele começou a se isolar, ele começou a se afastar. Ele estava vendo Deus. Agora ele começou a ver o que o inimigo estava mostrando que poderia fazer com ele. E tem pessoas paralisadas, irmão, porque está vendo o que o inimigo está querendo fazer você ver. E o Senhor está querendo aqui dizer para você: o que você quer que eu te faça? Sabe o que Bartimeu disse? Senhor, eu quero ver. Agora, pastor, o que Bartimeu queria ver? O caminho. Porque a partir daquele momento ele seguia Jesus pelo caminho. Quando você vê o caminho, querido, você vê tudo o que você precisa. Então Deus tem caminho para vocês. Deus tem caminho para mim. Deus tem caminho para nós. Eu não sei o que você está vendo, mas isso tem provocado tristeza no teu coração. E parece que não tem solução. Mas o Senhor te coloca aqui nessa noite para dizer que Ele começa realmente, mesmo que for preciso tomar você pelas mãos. Mesmo que seja um passo, irmão, vai ser duro talvez, a decisão que você vai ter que tomar. Não vai ser fácil. Eu não estou dizendo para você, querido, que eu vou fazer uma oração mágica aqui e amanhã está tudo resolvido, não. Ele espera que você tenha um posicionamento contrário àquilo que você teve. Sabe o que aconteceu com Elias? Ele se levantou e ele foi para um caminho que não era o caminho que era para ele percorrer. E Deus interviu no caminho dele e disse assim: vai e volta para o teu caminho. Deus tem um caminho de volta para algumas pessoas aqui, irmão. Você não estava fazendo isso porque você estava com medo, você vai fazer e o Senhor vai respaldar. Ele vai te dar estratégia e vai te dar vitória. Quem está entendendo? Eu quero orar com vocês. O Senhor vai começar a incomodar, irmão. Isso vai queimar no teu coração. Você vai ser, escuta isso da parte do Espírito Santo. Você vai ser acordada, despertada de madrugada com isso em mente. Você não vai conseguir enquanto você não for lá e executar aquilo que o Senhor está pedindo para você. E você volta para o seu caminho, e você volta a me obedecer, e você volta a fazer aquilo que sempre esteve diante de você e que você talvez não conseguiu fazer. Pai, no nome de Jesus, eu não quero apenas, papai querido, uma palavra informativa, mas eu quero ouvir o testemunho daqueles que se levantam nessa noite para dizer: aquele dia, naquele culto, eu me posicionei, assim como a palavra chegou, e a palavra foi suficiente para mudar a sorte de Elias, para mudar a sorte de tantos que se moveram pela palavra. Aquele dia foi a minha vez, e o Senhor começou a me mostrar coisas que eu não estava vendo mais. O Senhor começou a me mostrar coisas que eu já não conseguia enxergar mais. E uma das coisas que Ele me mostrou naquele dia é que Ele me ama. Eu não te deixarei e não te abandonarei até que eu cumpra na tua vida tudo aquilo que tenho te prometido. Isso é amor. Ele te ama. Ele te ama. Ele te ama. E talvez você não está entendendo, Senhor, por que está acontecendo isso? Porque Ele não te deixa. Ele te ama. Ele te ama. Ele te ama. E Ele quer te levar a ver coisas que você deixou de ver, não está vendo mais. A tua visão vai voltar a ser uma visão que enxerga além daquilo que é natural. Os teus olhos espirituais voltarão a ser abertos e você vai ver a direção, você vai ver, volta para o teu caminho, volta para o teu caminho, diz o Senhor. Volta para o teu caminho, e chegando lá, faz isso, faz aquilo. Foi isso que Ele disse para Elias, e é isso que Ele está dizendo para você nessa noite. Volta para o teu caminho, volta para o teu caminho.
Volta, volta, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Querido, olha para mim aqui, por gentileza. Tem coisas que vai incomodar, escuta isso, e não vai ser fácil de fazer, mas o Senhor vai deixar claro, você vai fazer isso. Estão me entendendo? Talvez não vai ser fácil, irmão. Talvez você vai estar lá 3 da manhã, alguma coisa. Essa semana eu tive algumas experiências dessas. E você não vai querer, a luta com o travesseiro, vai ser difícil. Mas o Senhor vai te despertar de madrugada, Ele vai se revelar a você. Mas Ele quer que realmente você volte para um local de intimidade, para um local de busca, sabe? O teu sicômoro, se projetar, subir, isso demanda algum esforço, irmão. Bartimeu não foi, sabe assim, de qualquer jeito que aconteceu. Ele clamou, ainda que alguns fiquem quieto, não incomoda, você já está incomodando, ele continuou clamando, daí a pouco ele chamou. Não vai ser diferente com vocês. O que queres que eu te faça? Eu quero ver. Ele vai te mostrar o caminho, Ele vai te mostrar a saída, Ele vai te mostrar a direção. Amém? Amém? Recebe essa palavra no nome de Jesus. Ele vai te mostrar a direção. Amém, queridos? Que o Senhor vos abençoe. Mas, querido, Deus fez. Não guarda, não. Vem contar, não por causa de mim, irmão, pelo amor de Deus, mas para que o nome dele seja glorificado. Pastor, sabe aquele dia eu me posicionei, e nessa área Deus abriu essa porta, nessa área Deus reverteu esse cenário. Vem contar para que a igreja seja edificada e o Senhor seja glorificado. Amém? Volta para o seu lugar, eu te abençoo no nome de Jesus.